Bom dia, agronegócio! Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, agora 8 horas e 59 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo já funcionando para que vocês sejam, como sempre, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Já adianto que hoje não estamos na página inicial do Notícias Agrícolas, porque temos ali sendo reprisado o programa Campo e Cidade, Conexão Campo e Cidade, aquele super programa em que a gente tem um timaço ali discutindo os grandes destaques do agronegócio e, claro, como é que eles chegam à esfera urbana, por Marcelo Prado, José Luiz Tejon, Letícia Jacinto, Antônio da Luz e o grande e único Roberto Rodrigues. Então, estamos ali e toda terça-feira tem a reprise deste programa que vai ao ar toda segunda a partir das 5h30 da tarde, horário de Brasília. Então, vamos juntos aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas nesta terça. Temos bons destaques, muitos destaques mais uma vez. Nós temos novamente que falar sobre as questões políticas e econômicas, já que o nosso presidente está ali criticando o Banco Central e a sua independência. Só lembrando que Campos Neto, ano passado, foi eleito o presidente dos presidentes do Banco Central, né, pela sua forma de tratar e com algumas condições importantes. Então vamos falar sobre essas questões políticas e econômicas que são ali responsáveis pelo caminhar do nosso mercado, que é um termômetro importantíssimo do nosso país. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os destaques do Crop Tour Argentina 2023. Vamos falar sobre os destaques que partem do Show Rural Copavel. Já tem muita informação que chega por lá, que chega de lá, pelas nossas equipes que estão ali buscando essas notícias para vocês. E temos também, claro, os mercados funcionando, e a gente vai falar sobre todos eles, sobre essa volta da alta nos preços da soja. A gente vai tratar disso tudo e você é nosso convidado. Vamos, portanto, para a nossa rodada de preços, sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que, lembrando, dá início amanhã, quarta-feira, a FEMAGRE, a Feira de Máquinas e Implementos para a Cafeicultura mais importante da cafeicultura brasileira, e a nossa equipe também está de passagem já alinhada, né? Toda a logística já montada para ir para Guaxupé e te trazer as informações em loco, em tempo real, da FEMAGRE 2023. Vamos juntos checar como é que estão os preços nessa terça-feira? Vamos começar com a Bolsa de Chicago, como sempre fazemos. A gente tem para a soja alta nesse momento de 0,4% para 15 dólares e 28 centos por bushel. Milho e trigo caem na Bolsa de Chicago. Milho cai 0,1% para 6 dólares e 77 centos por bushel. O trigo 7 dólares e 47 tem 0,3% de queda. O farelo de soja e o óleo também a gente vai checar. O farelo cai um pouquinho, 0,1% de baixa para 488 dólares e 30 centos por tonelada curta, enquanto o óleo de soja sobe, tem alta de 1,4% para 60 centos mais 11 por libra-peso. E esse óleo de soja vai acompanhando as demais commodities, incluindo o petróleo, já já a gente chega nela. Bolsa de Nova York, café. Temos 1 dólar e 77 mais 13 por libra-peso, uma alta de 0,8%. O açúcar subindo 0,4% para 20 centos mais 75. É um dos nossos destaques hoje, depois da despencada de ontem. Vamos falar sobre o mercado do açúcar. Algodão, hoje também subindo e recuperando parte das baixas de ontem. Também vamos falar sobre isso. O algodão que tem 84 centos mais 4 por libra-peso e uma alta de 0,9%. O petróleo, WTI, 75 dólares e 27 centos por barril, com uma alta agora de 1,6%. Também se recuperando de algumas correções, algumas baixas que foram observadas ontem. Vamos também falar sobre essas baixas de ontem, tá? E o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras e o reflexo do quadro global de oferta e demanda, né, um mercado mais amplo, tem 82 dólares e 2 centos por barril, uma alta, de 1,3%. Em baixa está o gás natural, caindo 0,7% agora, o ouro 0,05% de alta, a prata e o cobre caem timidamente, a prata cai 0,03%, o cobre 0,2% de baixa. Dólar Index, nesse momento, uma pequena alta de 0,08%. Quando a gente olha para essa manhã de hoje, né, o que vai direcionar as cotações? Hoje nós temos duas situações
no foco central dos mercados. Aqui no Brasil, a divulgação da ata do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, que são ali os sinais que vêm do Banco Central brasileiro. Então, vamos receber essa ata da última reunião pelo Banco Central nesta terça-feira. E o destaque desta ata é o tom bastante duro, né, no comunicado da semana passada, e as críticas, claro, ao Banco Central pelo presidente Lula. Já já a gente vai falar sobre isso. E à tarde a gente tem um outro foco, esse passa a ser o foco, o discurso do presidente do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, o Sr. Jerome Powell, que volta a falar. E nós vamos ali ter o Jerome Powell indicando os rumos da política monetária norte-americana, principalmente depois de o relatório americano de emprego, o payroll, ter mostrado uma criação expressiva de vagas, uma criação forte de empregos. Se você tem mais empregos sendo gerado, você tem um consumo maior, você pode ter uma inflação maior, o que sinaliza que você pode ter uma manutenção dos juros altos. Foi isso que ontem, inclusive, derrubou não só as commodities, mas derrubou as bolsas também. Então, isso está na conta e isso está sendo bastante esperado. Esse discurso de Jerome Powell, né, tem sido realmente discursos que sinalizam essa manutenção dos juros altos. Nós temos trazido essas notícias aqui, inclusive como isso impacta para o produtor norte-americano, e os especialistas em economia agropecuária para os Estados Unidos têm falado muito sobre isso, né? Os estudiosos ali das universidades americanas têm falado muito sobre esse impacto dos juros mais altos, porque eles precisam, os produtores americanos, se prepararem para um período ainda longo de realmente juros ainda elevados no país. Essa já é uma sinalização trazida por esses estudiosos, por economistas, né, que trazem ali essa necessidade que os produtores têm de alinhar os seus planejamentos, os seus investimentos. Então, isso é bastante importante e é realmente determinante que o produtor, e isso, claro, vale para o produtor brasileiro, por que não? Porque nós temos juros altos aqui também pela necessidade dos juros altos, né? Então, já já a gente vai falar sobre isso também de forma mais detalhada, olhando mais especificamente para essa questão dos juros. Pessoal, enquanto a gente está aqui trazendo as manchetes, trazendo os desdobramentos do mercado, mande as suas perguntas, tá? Fique à vontade, as linhas de comunicação estão abertas para a gente falar sobre os mercados, para a gente falar sobre o agronegócio, política, economia, enfim, sobre aquilo que você quiser tirar suas dúvidas. Por favor, mande as suas perguntas, mande seu nome, sua cidade, seu estado. Se quiser perguntar sobre algo que não tiver aqui nas nossas manchetes, fique à vontade também. Aqui a casa é nossa para a gente realmente trazer essa interatividade. Letícia Guimarães cuida de tudo nos bastidores para que as suas perguntas cheguem para nós aqui no Bom Dia Agronegócio, tá certo? Então, vamos juntos. Bom, trouxemos ali a nossa rodada de preços. Vamos ver se a gente já tem também o nosso fechamento na Bolsa de Dalian pelo levantamento da Agriinvest Commodities. Temos, olha só, farelo fechou em queda, o óleo de soja em alta, o que ajuda a puxar, portanto, o óleo também na Bolsa de Chicago. O milho fechou em baixa e o suíno vivo em alta. Mercado futuro chinês, Bolsa de Dalian, tá? Então, no retrato de Eduardo Vanin, desse primeiro momento do mercado financeiro, né? Bolsas de lado, China em alta, petróleo em alta de 1,7%. Acabamos de ver a cotação, acima dos 75 por barril no WTI. O Goldman Sachs voltou a falar em aperto para 2024. O diesel no mercado internacional está caindo. É um outro destaque nosso. O diesel e a gasolina da Petrobras estão mais caros do que o diesel no exterior, tá? Vamos falar sobre isso. Na semana passada, os contratos futuros do óleo de aquecimento perderam 15%. O óleo de aquecimento entra no mix de ajuste do preço da Petrobras. A Abicom fala que o diesel está defasado em 0,6 por litro. Então, vamos ter atenção a isso. Já já a gente vai tratar de mais detalhes sobre essa relação dos preços da Petrobras para diesel e gasolina e dos preços no exterior. É importante você ter atenção a isso, por quê? Porque essa movimentação dos preços do óleo diesel são determinantes para o seu custo de produção, não se esqueça, tá? Então, entender qual vai ser principalmente a política de preços da Petrobras daqui na sequência também será bastante importante, tá certo? Vamos juntos. Bom, vamos então aos nossos destaques. Eu quero começar trazendo a atualização das informações do Crop Tour Argentina 2023.
O time do Notícias Agrícolas mais do Grupo Laboro estão ali percorrendo as principais regiões produtoras da Argentina, e vocês viram que na parte da manhã, principalmente, pelas nossas redes sociais e pelas nossas notícias aqui no próprio Notícias Agrícolas, nós trouxemos os relatos da província de Santa Fé. Muitas lavouras percorridas em Santa Fé, mostrando que, de fato, por lá a situação é muito grave, por lá a situação é muito séria, e lá é uma das províncias onde a situação é mais calamitosa. Os solos estão muito secos, as plantas já perderam todo o seu potencial, e as fotos são bastante claras do que está acontecendo na província de Santa Fé, uma das principais províncias produtoras de soja e milho da Argentina. Na sequência, né, o grupo foi em direção a Córdoba, né, onde a situação já passa a ser outra. É uma excelente safra? Claro que não, mas é uma safra melhor, é uma condição melhor, lavouras que têm uma sanidade muito melhor do que as observadas em Santa Fé. Então, essa imagem que vocês estão vendo, e eu destaquei essa imagem justamente pela importância que ela tem, ao trazer para nós, essa é que vocês não vão conseguir ver na totalidade, né, da importância, mas a condição das palhadas, né? Muito melhores, um solo com muitas camadas de palhada, a palhada do último milho, da última soja, e agora a safra de milho, a safra de soja por cima. Então, os solos estão úmidos ou pouco úmidos, né? Mas não estão secos ou muito secos, como nós vimos em Santa Fé. Um buraco de 12 centímetros, mostrando que as camadas mais profundas um pouco, né, do solo, também não tem água. Em Córdoba já é diferente, você já tem uma condição melhor dos solos, tem um enraizamento melhor das plantas, então a estatura das plantas, tanto de soja quanto de milho, são diferentes, o vigor das plantas é diferente, tudo é diferente em Córdoba, tá? Porque nós temos essa condição. E essa condição, ela está bem detalhada em umas fotos que estão em manchete lá no Notícias Agrícolas. Se vocês abrirem o portal agora, vocês vão ver que a gente tem ali, né, uma série de fotos, fora tudo que está nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram. Então, em Córdoba, a gente já tem potenciais melhores. Agora, esses potenciais serão alcançados e essas plantas vão manter essa qualidade, essa sanidade melhor, são inclusive lavouras conduzidas melhor tecnicamente, segundo os especialistas que estão lá viajando pela Argentina. Nessa condição, a gente vai precisar de chuvas. A gente precisa dessas chuvas chegando o quanto antes realmente, para garantir que haja, então, essa conclusão de uma boa safra. Essas lavouras precisam de chuvas logo. E o que a gente pode perceber nas informações que também são levantadas ali pelo Grupo Laboro, né, capitaneados ali pelo seu Ginaldo Souza, diretor-geral do grupo, o modelo GFS, o americano, atualizado na tarde de ontem, indica para a Argentina chuvas a partir do dia 12, iniciando-se em Córdoba e seguindo para o restante das regiões, com leves acumulados em Buenos Aires, norte de La Pampa, leste de São Luís, oeste de Córdoba, Santiago del Estero, centro de Santa Fé e Entre Rios. Já o modelo europeu, modelo climático europeu, indica maiores volumes acumulados em basicamente as mesmas regiões apontadas pelo modelo americano, o GFS, com as chuvas começando também no dia 12, só que se iniciando em Buenos Aires. E o modelo americano mostra se iniciando em Córdoba, que também não é muito longe, mas quando a gente percebe que essas chuvas podem chegar a Córdoba, acaba trazendo um alívio ali para o produtor argentino que está com essa bela lavoura dentro do possível, né? Não é uma lavoura que a gente vê num Mato Grosso, num Goiás, porque não tem a menor condição, porque eles sofreram com a seca, estão sofrendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: em Córdoba, na província de Córdoba, a gente tem condições melhores de lavouras na Argentina, tá? Então, bem importante você... olha só o Márcio me falando aqui, uma informação bem importante. As lavouras precisam, as plantas precisam de pelo menos algo entre 7 e 10 milímetros por dia. Por isso a gente fala, se essas chuvas chegarem, o Márcio está completamente correto, a gente precisa pontuar essa situação. E essa condição, ela precisa não só das chuvas chegando em bons volumes, mas de forma bem distribuída e frequente, né? Para que esse potencial, então, o mínimo desse potencial seja alcançado. Então, vamos acompanhar, vamos entender o que nos espera,
o que espera a Argentina e saber se essas chuvas vão se confirmando, tá? Então, o time continua rodando, a gente já tem as primeiras paradas chegando, inclusive, né, a outras regiões ali no Crop Tour, e a gente já começa a trazer as paradas desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Lembrando que o Crop Tour se estende até o dia 11, tá? Então, temos ali todos esses detalhes, né, todas essas informações colocadas ali para vocês terem em loco, em tempo real, o que está acontecendo lá na Argentina, tá bem? Então, são essas as informações que nós temos a partir deste momento, deste ponto do Crop Tour. Mais informações vão chegando para vocês ao longo do dia. Bom, falamos... pessoal, continuem mandando as suas perguntas, tá? Mandem os seus comentários, as suas colocações. Eu vou deixando as perguntas para o final, porque posso me detalhar mais nas respostas, tá bem? Destaques do Show Rural Copavel. Começou, hein? Começou. Uma das principais, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, lá em Cascavel, no Paraná. É um colosso essa feira, e nós temos ali 2 equipes. Inclusive, hoje, a gente vai transmitir ao vivo, já a partir das 10 horas, horário de Brasília, um debate, né, ali mediado pelo senhor João Batista Olive, né, nosso fundador, mestre e mentor, para promover o programa Soluções BASF Soja. Seu legado é nossa maior conquista. E o que vai ser abordado nesta transmissão? A partir das 10 horas, horário de Brasília, aqui pelo Notícias Agrícolas, você não pode perder. O objetivo é abordar o manejo fúngico estratégico para o cultivo, tá? Então, são soluções ali que a BASF traz com exclusividade para o show rural, soluções inovadoras, como sempre, e a gente vai ter essa apresentação, então, do João, além de, claro, um time de especialistas ali da BASF que estará ali ao lado do João para trazer essas inovações, essas novidades todas que a BASF está propondo nesses seus lançamentos. Então, a gente tem todas as informações também disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, mas eu vou pedir, inclusive, para a Letícia colocar... vou deixar para vocês aqui o título dessa notícia, tá? Show Rural Copavel. O programa especial vai apresentar novo fungicida da BASF com ingrediente ativo inovador. Eu vou colocar para vocês aqui, o título dessa notícia no Instagram, tá? E vou pedir para o nosso time colocar o link dessa notícia no nosso YouTube. Aí, se você está no YouTube, você já clica lá, mas deixa um alertinho ali no celular. 10 horas tem que assistir o Notícias Agrícolas ao vivo com informações direto da Copavel. Mais do que isso, a gente tem outras informações que chegaram ontem, especialistas da BASF, da Bayer, também especialistas da Embrapa, trazendo as inovações e alguns destaques. BASF abre o circuito de feiras do agro com novas tecnologias para o produtor rural. Olha só um outro alerta importante que vem da BASF. Atraso no ciclo das lavouras por conta do clima deve estimular o uso de maturadores para diminuir atraso no plantio do milho, tá? Temos também o diretor de negócios da Bayer para a região sul, o Alexandre Barioni. Bom momento das lavouras deve ampliar o otimismo dos produtores para negócios e novas tecnologias. Aí, vindo da Embrapa Soja, novos cultivares de soja da Embrapa são ideais para refúgio na proteção de lagartas. Atenção, hein? É a Embrapa te trazendo destaques, soluções também. Para feijão, Embrapa Arroz e Feijão. Nova cultivar de feijão da Embrapa mantém grão claro por mais de 6 meses. Isso é diferencial de mercado. Atenção, então, às informações do Marcos Aurélio Marangon, analista da Embrapa Arroz e Feijão, e do Rogério Borges, analista da Embrapa Soja. Todas essas informações estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas e muito mais está chegando do segundo dia da Copavel, Show Rural Copavel, não, né? Show Rural Copavel 2023, com as equipes do Notícias Agrícolas por lá. Informações em tempo real para vocês, inclusive pelas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar, tem conteúdos exclusivos sendo produzidos ali pelo Guilherme Dorigatti e pelo Alexander Horta para o nosso Instagram. Então fique ligado, tá bom? Destaques do Show Rural Copavel. Bom,
Vamos começar a desdobrar os mercados, né? Vamos entender como é que o dinheiro está circulando nessa terça-feira. A soja volta a subir na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Os preços nesse momento têm altas que variam de 4 a 7 pontos nos principais vencimentos. A gente tem o março com 15 dólares e 28 centos por bushel, o maio 15 dólares e 20, o julho 15 dólares e 12 centos, o agosto 14 dólares e 73. Parte dessas altas vem, claro, desse ganho forte que eu já relatei aqui para o óleo de soja, né? 1,2% de alta agora, 60 centos mais um por libra-peso. Nós temos ainda um suporte que vem da condição, claro, da América do Sul, ainda bastante grave a situação da Argentina, apesar dessas chuvas que começam a ocorrer por lá. Mais do que isso, a gente fala também sobre o atraso da colheita aqui no Brasil, então há ainda pouca soja disponível para o mercado, né? À medida em que essa colheita tem dificuldade de tomar ritmo, e a gente tem uma demanda mais intensa pela soja norte-americana agora, porque temos essa dificuldade de colheita no Brasil. Então, esse momento da soja é de realmente uma sustentação. Ontem, o mercado acompanhou uma série de baixas e fechou em queda. Fechou o dia com mais de 10, 11 pontos de perda, e isso se refletiu também num espaço maior que a gente tem para o mercado respirar nesta terça-feira e fazer essa reversão. É o famoso Turnaround Tuesday, né? Aquele dia que o mercado vai buscar ali uma barganha, vai buscar uma recuperação, uma correção técnica. Além disso, hoje é véspera de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta quarta-feira, dia 8, o seu novo boletim mensal de oferta e demanda. E ali a gente vai ter algumas informações importantes para observar, como as safras sul-americanas, se serão corrigidas para baixo ou não, o programa de exportação dos Estados Unidos, se será corrigido para cima ou não, dado que o país já comprometeu 47 milhões de toneladas de soja com a exportação de uma estimativa total que até agora é de 54,2 milhões de toneladas. Então, o que vem por aí no relatório do USDA? Como é que o USDA vai olhar para os números do milho, né? Vai reduzir o programa de exportações americano, né? Parece que as vendas também estão começando a melhorar um pouco. Os números da semana passada das vendas semanais para exportação foram ótimos, mais de 1 milhão e 700 mil toneladas. Essa semana, o USDA já anunciou novas vendas de milho para o Japão e para o México, inclusive milho da safra 23-24. Então, o que vem por aí nos números do USDA? Serão divulgados amanhã, às 14 horas, horário de Brasília, e hoje já as expectativas detalhadas, né, os números detalhados estarão disponíveis para você. Na edição de amanhã do Bom Dia Agronegócio, a gente já consegue te trazer os números detalhados, trazer ali os intervalos das expectativas, e vai ser um dos nossos destaques por aqui, tá certo? Então já coloca também mais um alerta. Não posso deixar de assistir o Bom Dia Agro amanhã, porque a Carla vai trazer as expectativas detalhadas para o mercado, né? Para o relatório do USDA. 2 horas, horário de Brasília, esses números saem amanhã, e já as expectativas estão detalhadas para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Então, esse também é um ponto importante. Agora, para o produtor brasileiro, ontem o que ajudou, né, foi que o dólar subiu. Nós tivemos uma alta ali para R$ 5,17, depois de, na semana passada, a moeda americana ter flertado com patamares abaixo de R$5. E o que nós pudemos ver foi que realmente as falas do Lula ali na posse do Mercadante durante, né, como presidente do BNDES, toda essa incerteza ainda que Fernando Haddad traz enquanto ministro da Fazenda, isso dá espaço para o dólar voltar a subir, e deveria ser um ano, deve ser um ano, né? Está na projeção ser um ano de extrema volatilidade o mercado cambial no Brasil. Isso já tá na conta, né? Então, olhando para isso, a gente vai ver que ontem essa alta do dólar, que levou a moeda americana a R$ 5,17, inclusive ajudou a amenizar o impacto das baixas em Chicago para a soja do Brasil. Então, você, produtor de soja, tem que fazer conta. Agora é hora de fazer conta, tá? É hora de fazer suas contas, é hora de entender. Ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, o consultor de agronegócios, Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, pontuou essa situação, né? Pontuou essa condição
de termos a necessidade de olhar para o mercado enquanto oportunidades que estão sendo oferecidas agora. São preços de soja acima dos $15 por bushel, são prêmios que ainda estão positivos, mas com uma possibilidade de pressão e também uma condição aí de um dólar volátil que pode ter, né, semanas ou dias onde ele vai testar essas baixas mais agressivas, como aconteceu na semana passada. Diante disso, o Enio diz assim: oportunidades estão sendo postas à mesa. O mercado precisa, o produtor precisa fazer as suas contas e saber que momento é esse para ele. É momento de fazer as suas contas ou não? De fazer as suas vendas ou não, né? Lembre-se, você não tem uma opção para fazer a sua venda. Você tem uma série de alternativas. Você tem o mercado de hedge, você tem o mercado de opções, você pode fazer um barter, você pode travar seu prêmio e seu dólar, você pode travar Chicago e seu prêmio. O importante é você fazer uma estratégia eficiente de comercialização com sempre um profissional ao seu lado, como eu sempre digo. Tenha ao seu lado um profissional de confiança para fazer isso. É importante, tá? Então, soja. Tem pressão no Brasil, a colheita vai chegar, pode pressionar um pouco mais, né? Pode pressionar, inclusive, os nossos prêmios. Chicago encontra essa sustentação, mas também tem esses dias de baixas, vai sentir essas perdas, porque ao lado dos fundamentos, um cenário macroeconômico também exerce essa pressão. Então, entender que temos todo esse quadro para monitorar, para acompanhar na sequência. Bom, este é o mercado da soja. Vamos seguir com os mercados? Agora vamos falar um pouquinho do mercado de milho, né? Ontem os preços subiram na Bolsa de Chicago, hoje já voltam a recuar. Tem uma pergunta aqui também no Instagram. Eu já chego lá, viu, pessoal? Vou pedir até para a Carol, nossa diretora de marketing, responder ao colega. Deixa eu ver quem foi aqui que me pediu. Foi o... não tenho o nome aqui da pessoa, mas... Carol, eu tô chegando lá, viu? Diga para ele que a gente já vai falar sobre, então, as lavouras no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo agressivamente também, né? Não tem nem muito o que falar, mas é muito cruel ver o Rio Grande do Sul passar novamente por um ano de perdas agressivas. A gente já tem relatos aqui, por exemplo, do prefeito de Tupã-Seretã, que 100% do milho de sequeiro se foi na cidade. A soja perde o seu potencial produtivo a cada novo dia sem chuvas, e a gente vai sofrendo, né? A gente vai tendo que relatar isso, e relatar isso não é fácil, né? É bastante difícil. Então, como a gente tem dificuldades para a soja, a gente tem dificuldades para o milho também, como eu falei. O Rio Grande do Sul, que é importantíssimo produtor de milho verão, inclusive, vê pelo terceiro ano consecutivo a sua safra se perder em função do calor intenso, da falta de chuvas, né, dessa estiagem. Isso é muito sério, isso é muito grave. Bom, como eu dizia, vamos falar um pouquinho também sobre o mercado de milho, né? Hoje, na Bolsa de Chicago, recuando um pouquinho, a gente tem perdas que variam de 1,75 a 2,75. O março, $6,77 por bushel. O maio, 6,76. O julho, $6,65. O setembro, $6,10. Quando a gente vai para a B3, Bolsa Brasileira, a gente tem o mercado misto. O março, R$ 88,59, baixa de 0,12%. Maio subindo 0,04% para R$ 89,42. Percebam que a gente tem R$1 de diferença apenas, né, no contrato do março para o maio, um subindo, um caindo, o outro subindo. O mercado de milho realmente está nessa situação. Tem patamares importantes, consegue se sustentar em patamares interessantes, mas sente também a pressão e vê principalmente o mercado futuro recuar um pouco mais. Na última sexta-feira, o Stefan Podsclan eu nunca me lembro, né? Da Agrifato, trouxe essa condição de por que essas baixas na safrinha, essas baixas na B13 estão sendo sentidas, o que a gente pode esperar para a safrinha 2023, e pontuou, inclusive, que a relação de troca é positiva para a safrinha 2023, mas a janela de plantio pode limitar a semeadura. A Agrifato espera que 15 milhões de hectares sejam cultivados diante de bons preços para o cereal
no segundo semestre, né? Já estava previsto que 2023 seria um bom ano de preços para o mercado de milho, em especial no segundo semestre, porque estamos ainda muito pautados na exportação. Devemos ter mais um ano de exportações recordes, mas ainda temos um momento de preços mais negativo, né? De preços mais pressionados. Veja só o que diz Wlamir Brandalize na sua primeira análise da semana, né? No informativo da Brandalize Consulting. O milho começa a semana com um leve apelo negativo no mercado de balcão, nas regiões que estão colhendo a safra de verão e com o plantio da safrinha ganhando ritmo no estado de Mato Grosso. O milho segue embarcando nos portos, grandes volumes de grãos programados e nesse começo de semana ainda lento, com novos negócios acontecendo, né? Até mesmo uma pressão de compra no Porto de Rio Grande para o milho curto, nos R$ 94,00 por saca, para pagamento em março, mas sem interesse de venda muito forte, segundo o que apontavam os vendedores, que conseguiriam os R$ 92,00 no CIF, lhe dando margem igual ou melhor para esse milho. Então, temos essa condição. Diz o Wlamir Brandalize ainda sobre o mercado de balcão. No mercado gaúcho de balcão, principalmente, tivemos um início de semana com um leve apelo de baixa, mostrando os R$ 80 a R$ 82 reais aí no front, 82 no milho mais adiante um pouquinho, e 84, 82 no milho um pouquinho mais adiante, 80 no disponível, e quando a gente olha para a semana passada, nós tínhamos um intervalo de 82 a R$ 84,00 por saca. Ou seja, esta semana, para o milho gaúcho, mercado de balcão, temos um início com cerca de R$ 2,00 a menos por saca, então, para começar a semana. Isso é, segundo ainda informações do Brandalize, o sinal de que a safra está chegando e os armazenadores estão vendo que os produtores vão colher e entregar a fixar com pouca intenção de venda curta. Assim, se protegem com valores um pouco menores nesse momento, porque não sabem se vão conseguir repassar o grão adiante. Então, é assim que começa o mercado de milho, pressionado no Brasil, misto hoje na B3, caindo na Bolsa de Chicago. Mercado de milho tem ali uma perspectiva de preços bons, de preços remuneradores, mas vai sentir ainda essa volatilidade, principalmente porque os negócios não engrenaram bem no mercado brasileiro ainda. Estão para engrenar, né? Estão para engrenar, segundo também já nos explica, nos informa o Wlamir Brandalize, e a gente vai olhar para tudo isso, né? Vamos ter essa atenção, tá? Então, estamos de olho, estamos monitorando, tudo bem de pertinho para vocês aqui no Notícias Agrícolas, ao tratarmos do mercado de milho. Senhoras e senhores, falamos de soja, falamos de milho, um outro mercado que está em destaque nesta manhã de terça-feira e nessa semana, na verdade, é o mercado do algodão, né? Diante do que aconteceu na Turquia, porque a gente está falando da Turquia ser importante player nesse mercado, comprador de algodão, e a região onde ocorreu aquele terrível terremoto que matou mais de 5.000 pessoas e deve afetar mais de 23 milhões delas na Turquia e na Síria, estão diretamente ligadas a esse mercado. Então, essa região, que foi a região que sofreu com o pior abalo, porque esse abalo foi sentido, inclusive, em outros países e em outras regiões da Turquia, além dali de onde foi o epicentro, né, que matou essas mais de 5.000 pessoas, a gente está falando de, na verdade, 3.419 pessoas que morreram na Turquia, 1.602 pessoas que morreram na Síria. A gente está falando dessa região ser uma região que responde por 35% do consumo de algodão do país. Eu estou ali com informações do Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, que está voltando de Istambul. Ele estava lá, né, mas longe dos terremotos, graças a Deus. E Peri nos trouxe um relato que também entra hoje para vocês no Notícias Agrícolas, detalhado dessa situação toda e dessa relação com o mercado. Ontem o mercado caiu bem, acompanhou as demais commodities, o mercado do algodão, e hoje já volta a subir, é possível perceber nas cotações na Bolsa de Nova York. Neste momento, a gente está falando de preços que têm altas de mais de 1% nos primeiros contratos. Março, 84 centos mais 17 por libra-peso. Maio, 84 centos mais 93. Julho, 85 centos mais 69 por libra. Dezembro, 84 centos mais 60. O mercado de algodão
ele vai olhando ali para uma série de fatores, né? A gente está com a China em foco e a questão da volta da normalidade, do pós-pandemia, do pós-lockdowns, o que vai acontecer. A gente está com uma nova safra se desenhando para os Estados Unidos, depois de um maior abandono de área em muitos anos por lá, por conta de problemas de clima. A gente está com outras origens também tentando se recuperar na oferta depois de problemas climáticos que sentiu. Então, o mercado de algodão está fazendo ali uma recostura, né, para entender para onde caminhar, para onde se direcionar. Já se sabia também que havia uma pressão do mercado financeiro, né? Há uma pressão desse cenário macroeconômico que está sobre todas as commodities, não só sobre o algodão. Nós temos também, para as altas dessa terça-feira, um estímulo que vem do petróleo, são mercados muito correlacionados, petróleo e algodão. Agora o petróleo sobe mais de 1%, vai puxar essas altas, portanto, do algodão na Bolsa de Nova York, e a gente vê o mercado buscando ali realmente um respiro, buscando entender como é que fica essa questão da demanda agora turca, né, completamente comprometida frente aos outros mercados, e como fica as relações da oferta. Olho vivo no USDA também, que traz novas informações para o algodão amanhã, quarta-feira, dia 8 de fevereiro, no seu novo boletim mensal de oferta e demanda. Então, dia de altas para o mercado de algodão. Atenção, você, produtor brasileiro, pode ser momento de você fazer suas contas também, avançar um pouquinho com os negócios da safra 23, que estão atrasados em relação à safra passada, e é importante entender, não é vender, travar sua safra, vamos ver, não. Ter estratégia para fazer isso, proteger a tua margem, proteger a tua renda. O mercado de algodão, mercado complexo, tem toda a questão das indústrias, tem a questão do beneficiamento, tem a questão de ser um mercado que fica em aberto por mais tempo ali nas negociações. Então é importante que você faça isso com a ajuda de um profissional, mas para ter garantido ali a tua receita, cobrir teus custos de produção, margem de lucro e avançar, tá? Uma lavoura delicada, uma lavoura custosa, e o Brasil garantindo ali um espaço no mercado internacional, que segundo a Abrapa, a gente não pode dar passos para trás para garantir ali a consolidação desse espaço. Fora que o status da nossa pluma é muito elevado no mercado internacional, o que nos dá, claro, um ganho a mais de mercado, que é completamente importante, né? Então, estamos de olho, vamos entender como fica toda essa condição aí para o mercado de algodão nas próximas semanas, nos próximos dias. Vai ser bem importante da gente, de fato, acompanhar isso tudo, tá bem? Bom, falamos então do mercado de algodão, eu quero falar agora também sobre o mercado de açúcar. Na semana passada, a gente viu uma disparada dos preços para cima, né? Subiu, olho na Índia, olho vivo nas exportações indianas. O que nós vimos nessa semana foi uma devolução de boa parte dos ganhos acumulados na semana passada, nessa segunda-feira. Os preços despencaram, caíram forte, caíram mais de 2,5% entre os futuros negociados na Bolsa de Nova York ontem. Hoje o mercado já vai buscar ali um dia de ajustes técnicos, sobe e vai acompanhando, claro, os ganhos das demais commodities, em especial o petróleo. Outro mercado muito correlacionado com o petróleo é o mercado de açúcar, por estar relacionado ao mercado de energias. Então, sobem os preços do petróleo, puxam os preços do açúcar, e segundo pôde nos informar Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado sucroenergético aqui no Notícias Agrícolas, além de ser um dos nossos editores, o mercado se ajustava ante as perdas da véspera na manhã desta terça-feira. Além disso, o petróleo subia forte em meio a perspectivas positivas com a China, e as oscilações do óleo impactam diretamente na decisão das usinas do Centro-Sul brasileiro, principal região produtora de cana e de açúcar, né? Como assim no mix, na decisão das usinas? Vamos fazer mais etanol ou vamos fazer mais açúcar, né? É preciso a gente saber para onde vão os preços de ambos para nos decidirmos. E não podemos também deixar de claro, né, lembrar que na semana passada, com todas as altas que se observaram, os preços do açúcar atingiram suas máximas em 6 anos. E isso esteve muito ligado também às questões da Índia, que estavam ali na iminência de trazer a informação de que vão segurar um pouco, né, as suas exportações. Então, com menos oferta vinda da Índia, que é um player
completamente importante ao lado do Brasil no mercado açucareiro, a gente tem, então, esse suporte para as cotações, esse estímulo para os futuros do açúcar negociados na Bolsa de Nova York. Vamos ver como é que estão os preços nesse momento? Agora são 9 horas, 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esta é a nossa abertura de mercado. Bom dia, agronegócio, do Notícias Agrícolas, onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui nas nossas redes sociais. Bom, preços do açúcar na Bolsa de Nova York variam as altas de 0,3% a 0,6% entre os contratos mais negociados. Março, 20 centos mais 73 por libra-peso. Maio, 19 centos mais 61. Julho, 18 centos mais 99. Outubro, 18 centos mais 88 por libra-peso. Tá bem? Este é o mercado de açúcar, portanto. Vamos falar do mercado de combustíveis, sem sair muito da nossa pauta, né? Saímos do açúcar para as energias e a gente vai falar sobre os preços médios da gasolina e da Petrobras, não, da gasolina e do óleo diesel da Petrobras, que estão mais caros que no exterior, segundo apontam pesquisas noticiadas pela Reuters. Olha só, os preços médios de gasolina e diesel da Petrobras vendidos a distribuidoras no Brasil estão acima da paridade de importação, abrindo espaço para que a petroleira possa reduzir as cotações em suas refinarias, apontaram especialistas nesta segunda-feira. Os prêmios de ambos os combustíveis da companhia, frente aos preços globais, aumentaram ao longo da última semana após um recuo dos preços do petróleo no mercado internacional, diante de preocupações sobre as taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. O movimento ocorreu pouco depois de uma semana após a posse do novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que vem defendendo o fim da aplicação da paridade de importação para a formação dos preços da petroleira, sem que se desprezem indicadores internacionais, como a cotação do Brent. Abre aspas para Pedro Shinzato, analista de petróleo e derivados da StoneX. O mercado internacional caiu bastante nos últimos dias e abriu espaço para, quem sabe, em breve termos algum reajuste da Petrobras para baixo. A StoneX calcula que a Petrobras teria que cortar em 16,8% o diesel e em 11,6% a gasolina para atingir a paridade média. Shinzato e outros especialistas ponderaram, no entanto, que há fatores que podem mudar este cenário, como a entrada em vigor na véspera do embargo da União Europeia contra o diesel russo, que poderá apertar a oferta do combustível e elevar os preços globalmente. Então, é olhar para essa paridade e saber se a paridade de importação continua ou não na política de preços da Petrobras, sob agora a batuta de Jean Paul Prats, que é o novo CEO da estatal. A política de preços da Petrobras, ela sempre foi a política de preços da Petrobras. Mas, segundo Jean Paul Prats, este é um assunto de governo. O governo pode interferir nessa política de preços, né, dos combustíveis da estatal. Claro que não cabe a nós dizer se isso é certo ou errado, mas a gente sabe que em outros governos, e principalmente no último governo, tão logo o presidente Jair Bolsonaro queria trazer ali a sua perspectiva do governo enquanto chefe de Estado para as políticas de preços da Petrobras, foi duramente criticado, dizendo que, de fato, aquele era um assunto da estatal tão somente e do seu conselho administrativo. Jean Paul Prats chega, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo passado pela sabatina, como todos os outros, e assumido o posto, chega com essa nova premissa. Temos que dar fim à paridade de importação. Vai acontecer? Não vai acontecer? É cena do próximo capítulo. A gente vai ter que acompanhar. Não se esqueça que o que é definido na Petrobras impacta diretamente o seu dia a dia. Não só enquanto produtor rural, mas enquanto brasileiro. O preço da gasolina para levar seus filhos na escola, para ir ao supermercado, para ir a uma revenda buscar os seus insumos agrícolas, cotado ali o preço da gasolina. O óleo diesel, insumo importante para a formação dos seus custos de produção. Como é que isso vai impactar no seu dia a dia? Mas mais do que isso, como é que a comida que você produz aí na tua propriedade vai chegar para o consumidor final? Mais cara, mais barata, considerando ou não a paridade de importação? Esse é um assunto que a gente vai ter que acompanhar de lupa, em cima, não só de Jean Paul Prats da Petrobras, mas também do que vem do governo Lula,
tentando interferir, portanto, na política de preços. Mais do que isso, como vai agir Fernando Haddad, ministro da Fazenda, diante dessas novas decisões? Vamos acompanhar, certo? 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos caminhando aqui para a nossa fase final, né, do Bom Dia Agronegócio, que em 15 minutinhos vai todo mundo acompanhar João Batista Olive e os especialistas da BASF trazendo ali soluções para o manejo fúngico da soja. Importantíssimo, tá? Então, terminou aqui direto para o Notícias Agrícolas ou para o nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. O importante é você estar ligado, tá bom? Bom, vamos falar então sobre as críticas do presidente Lula durante a posse de Aloysio Mercadante no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre as taxas básicas de juros, e o presidente Lula afirmou ser vergonhoso o patamar da Selic em 13,75%, o que seria comprovado, segundo ele, pela ata do Copom, né, a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Segundo Lula, né, não há explicação para essa taxa de juros. Como eu vou pedir para o Josué Gomes da Silva, que é o presidente da Fiesp, fazer com que os empresários ligados à instituição invistam se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? Já faz anos que a gente briga pela taxa de juros deste país, afirmou Lula durante o discurso por mais de uma vez em que a Selic estava em 13,5%, sendo a Selic de 13,75%. Bom, segundo Lula, né, o problema não é o fato de o Banco Central ser uma instituição independente ou ligada ao governo, e sim o que chamou, abre aspas para o presidente mais uma vez, de cultura de juros altos no país, que não combinaria com a necessidade de investimentos. É só ver a carta ou ata, né, SIC para o presidente do Copom, para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros. Muita gente fala que o presidente não pode falar. Se eu fui eleito e não posso falar, quem é que vai falar? O catador de material reciclável? Eu tenho que falar. Quando eu era presidente, eu era cobrado. Fecha aspas para Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, Lula precisa entender que o ambiente econômico em que encontra-se esse país exige uma taxa de juros em 13,75%. Isso aconteceu por uma inflação gerada primariamente e principalmente pela pandemia. Nós vimos uma completa desorganização de todas, sem exceção, cadeias de abastecimento e distribuição. Nós tivemos um cenário onde o aumento das taxas de juros ele era completamente necessário, ferramenta importante para tentar conter a inflação, o que assim fez, né? Entregou-se 2022 com deflação, né, para o novo governo, e é importante que haja esse entendimento. Ele criticou, mais uma vez, também a postura de Campos Neto, que, volto a dizer, foi eleito em 2022, vou ler aqui para vocês exatamente, escolhido presidente do ano de bancos centrais. Roberto Campos Neto foi eleito presidente do ano de bancos centrais na América Latina em 2022, segundo o Latin Finance Banks of the Year Awards. O brasileiro foi elogiado pela forma como lidou para conter os efeitos da pandemia, da guerra da Ucrânia e o aperto financeiro global. Global, né? O economista foi condecorado pelos esforços para aumentar a credibilidade do banco. A premiação diz que ele foi o gestor mais eficaz da região na política monetária de julho de 21 a junho de 22. Ali o pico da pandemia, junho de 21. Podemos esquecer. A autoridade monetária começou a subir os juros em março de 2021, quando estava em 2% ao ano. Desde então, o salto foi de 11,75 pontos percentuais, para chegarmos aos atuais 13,75% ao ano. Então, o que a gente pôde observar é que as medidas de Campos Neto foram completamente eficazes, eficientes, o que lhe rendeu, inclusive, este prêmio, né? Mais do que isso, volto a dizer, se a gente não mantém essa taxa de juros, a gente pode gerar mais inflação, a gente pode gerar mais problemas e os juros vão continuar altos naturalmente. Ou seja, a gente está vendo o que precisa acontecer, né? E aí vem o senhor Fernando Haddad e diz o seguinte, olha, o Copom deveria ser mais generoso, né? O comunicado do Banco Central, melhor dizendo, poderia ter sido mais generoso
frente às medidas que Lula já tomou, diz Fernando Haddad. Que medidas são essas, ministro? E ele diz mais, o ministro Fernando Haddad disse nesta segunda-feira que o comunicado do Banco Central, após a reunião do Copom, poderia ter sido mais generoso com as medidas que já tomamos, fecha aspas, para o ministro da Fazenda, que respondeu aos jornalistas sobre as duras críticas que Lula fez ao Banco Central e ao presidente Campos Neto. Abre aspas para Fernando Haddad. Nosso compromisso é com o equilíbrio das contas. Nesse particular, a nota poderia ser mais generosa com as medidas que já tomamos. Haddad diz ter sido o primeiro a dizer, antes de tomar posse, que estamos herdando do governo anterior uma situação fiscal delicada. Mas em seu primeiro pacote de medidas, o ministro não trouxe um arcabouço fiscal. Medidas que vão nos garantir responsabilidade fiscal. Inclusive, o seu presidente disse que o teto de gastos é uma bobagem e Fernando Haddad complementou dizendo que outras ferramentas serão utilizadas para que nós possamos garantir a nossa responsabilidade fiscal. Mas nós temos uma máquina pública inchada, gastadora, né? Como é que a gente quer taxas de juros mais baixas? Com um Estado e uma máquina pública gastadora, né? Então, olhar para tudo isso ainda vai ser mais cenas do próximo capítulo, do lado daquela política de preço da Petrobras, que a gente vai ter que olhar. Mais ainda, disse Fernando Haddad, o que o Banco Central disse, creio, faz mais referência ao legado do governo anterior do que as medidas que já estamos tomando, fecha aspas, para Fernando Haddad, reabrindo-as, revogando irresponsabilidades do governo anterior com foco naquelas do fim do governo. Existe uma situação fiscal que inspira cuidado, mas é a herança que temos de administrar. Não vamos, em 30 dias de governo, resolver passivo de 300 bilhões herdados do governo anterior. Bom, não é o que dizem os especialistas, os economistas, os analistas. Mas não sou eu aqui que vou dizer se sim ou se não, se vai ou se fica, porque temos ali um ministro da Fazenda dizendo que medidas vêm aí, né? Ferramentas vêm aí. Vamos substituir o teto de gastos por algo que jamais se viu, né? Estamos inventando a roda na macroeconomia. Pois bem, não sou economista e Fernando Haddad tem ali o seu espaço para fazer o que precisa, né? Vamos ver o que acontece. Vamos acompanhar. Ótimo. Vamos nessa. Bom, falamos então dessa questão do Banco Central, de Lula e tal, e a Luiz Mercadante tomou posse no BNDES. E a notícia que parte do BNDES é que, por conta do elevado nível de comprometimento dos recursos disponíveis, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, voltou a suspender desembolsos em 9 programas de crédito rural. Até sexta-feira passada, a última, apenas o Moderagro, o ABC Ambiental e alguns itens do Pronaf continuavam abertos. Segundo o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, o aviso sobre a nova suspensão das linhas de crédito foi enviado às instituições financeiras credenciadas em 2 de fevereiro. Após um dia apenas, o BNDES reabriu os protocolos de 14 programas com 2,9 bilhões de reais. Uma fonte ouvida pelo Valor afirmou que o saldo disponibilizado para algumas linhas de crédito durou menos de 2 horas no sistema a partir da reabertura de protocolos, e muitos programas estavam fechados há meses. Mais uma vez, as linhas suspensas são o Programa de Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio, o Pronaf Investimento, o Pronaf Matrizes e Reprodutores, Pronaf Tratores e Colheitadeiras, o Pronamp, o Programa ABC+, o PCA, que é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns, nas suas 2 linhas existentes, o ProIrriga, o Procap Agro Giro. O BNDES ainda não informou qual o saldo disponível nas linhas que continuam abertas e nem se os programas suspensos serão reabertos novamente, tá certo? Essas são as informações que temos até este momento, 9 horas e 53 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, vamos concluindo por aqui, a gente tem muitas perguntas. Olha só, a Ju Magalhães me pedindo para atualizar o preço do café que temos Nova York em alta. Hoje, tá, Ju? Os preços estão subindo, estão ali com altas de quase 1% nos principais contratos. Março, $1,77 mais 35. Maio, 1,77 mais 30. O julho, 1,77 mais 5. O setembro,
1,76 por libra peso, tá? Então aí mercado do café atualizado. Tânia Regina me perguntando informações do milho. Falamos, tá? Quero mandar bom dia a todo mundo que está nos mandando bom dia por aqui. O Carlinhos Augusto, ó, Carla, a colheita da soja acelerando em Diamantino, Mato Grosso, produção dentro do esperado. Vamos acompanhar. E ele me pergunta também sobre a tendência para os preços do milho. Trouxemos, né? Só vocês voltarem um pouquinho o vídeo ali no YouTube, que tem tudo, tá, pessoal? Olha só. Estamos aqui, né, com os comentários que nós temos aqui no Instagram, o pessoal da LG Comércio de Cereais, o Mozart Augusto, o Sérgio Marco Cruz, o Genilson Bezerra me pediu informações do mercado do arroz. Genilson, já trago amanhã detalhadamente para vocês, tá? O Renato Lourenção de Bauru, o Thiago de Freitas, Super Safra, Passos, Minas Gerais, obrigado por sempre nos informar bem, eu que agradeço. Bom dia, Carla Mendes, o mercado de milho, primeira safra e soja podem ficar prejudicados por não termos armazéns disponíveis? Sim, podemos. Nós tivemos um aumento da safra, mas nada se aumentou na nossa capacidade estática, né? A nossa capacidade de armazenamento é a mesma. E a gente ainda tem milho da segunda safra sendo comercializado. Então, sim, mais uma vez a gente pode encarar esse problema e ver aí como é que os produtores vão se adequar, né? As graneleiras, enfim, como é que vão se adequar para fazer toda essa armazenagem de uma safra recorde, né, de grãos. Então, sim, ótima pergunta, temos esse problema, tá? Senhoras e senhores, 9h55, aquilo que eu não consegui responder hoje, a gente vai respondendo para vocês na sequência, tá certo? E amanhã tem mais Bom Dia Agronegócio, a partir de 8h30, já fique ligado que a gente está chegando com as informações do dia. Agora, todo mundo acompanhar o super programa ali da BASF com o João Batista Olive, um time de especialistas para falar sobre soluções para o manejo da soja, em especial manejo fúngico. Vejo vocês amanhã. Boa terça-feira, bons negócios.